Não basta ser povo de Deus. Não basta se dizer cristão. É preciso viver a palavra. Em Oséias, no capítulo 6, no versículo 6, está escrito: o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. O ser povo de Deus não foi suficiente para impedir a destruição daquelas pessoas. Por isso é necessário não apenas ser povo de Deus. Por isso é necessário não apenas ter o nome de cristão, mas é necessário que o conteúdo do Evangelho, que a verdade do Evangelho esteja em nossas vidas. Porque se a verdade do Evangelho não estiver em nossas vidas, o nome por si só não nos garante nada. Em Marcos, no capítulo 8, no versículo 35, está escrito: pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a vida por minha causa e pelo Evangelho, a salvará. Em Mateus, no capítulo 16, no versículo 25, Mateus vai dizer a mesma coisa. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Esses textos, eles são a explicação de por que tantas pessoas que se dizem cristã, que se dizem povo de Deus, mas não têm vida. Esse texto ele explica a razão de encontrarmos tantas pessoas nas igrejas, mas que não têm vida. Porque nós precisamos entender o Evangelho. Não basta ser da igreja A, B ou C. Não é o título, o nome da igreja que vai fazer alguma coisa pela sua vida, mas são as verdades do Evangelho que têm o poder de mudar a vida do ser humano. Por isso é tão necessário conhecermos o Evangelho, não apenas sermos frequentadores de uma denominação, mas sermos conhecedores da palavra. Jesus diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É a verdade do Evangelho que tem o poder de mudar a vida da gente. Então nós vamos nos atermos um pouco a esse texto que Jesus diz: quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida, por amor de mim e do Evangelho, a salvará, ou a encontrará, ou a preservará, que são nomes que os autores dão a essa abnegação da própria vida em prol de viver o Evangelho e a causa de Cristo. A primeira coisa que você precisa saber quando Jesus diz: quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Primeira coisa que você precisa saber é que não tem como você viver a causa de Cristo e do Evangelho e viver a sua própria causa e a sua própria vida. As duas coisas nunca andarão junto. É impossível você viver a causa de Cristo e o Evangelho e viver a sua própria vida e as suas próprias causas. Uma será negada, uma será negligenciada, uma será desprezada. É por isso que Jesus disse que nós não podemos ter dois senhores. Ou a gente se dedicará a um e desprezará o outro, ou desprezará um e se dedicará ao outro. Ou nós negamos a nós mesmos, ou nós perdemos a nossa vida, ou nós perdemos o Evangelho e a causa de Cristo. Não tem como viver as duas coisas. Para viver de fato a causa de Cristo e para viver de fato o Evangelho, é preciso perder a própria vida. Sem perder a própria vida, nunca haverá, de fato, um viver Jesus na realidade. Como Paulo disse, o viver é Cristo. Essa realidade só é possível na vida daqueles que perderam a própria vida, para que possa, de fato, viver o Evangelho e a causa de Cristo. A outra coisa sobre esse texto que nós precisamos saber é que enquanto eu estiver tentando ganhar a vida, vivendo os meus sonhos,
os meus planos, os meus ideais, os meus propósitos, a minha vontade, não haverá vida. Jesus ele é bem claro, quem quiser salvar a própria vida, a perderá. E quem perder a sua vida por minha causa e do evangelho, a salvará. Enquanto eu estiver tentando ganhar a vida, e essa é a razão de termos tantas pessoas sem vida. Porque as pessoas, a maioria, está envolvida justamente em salvar a própria vida. Elas querem fazer a vida dar certo, fazer a vida acontecer, se livrar de problemas. Elas estão concentradas na sua própria vida. Porque perder a vida é poucas pessoas que estão interessadas. Por isso que o verdadeiro evangelho, ele se concentra não na vida e no homem, mas ele se concentra em Cristo e no evangelho. Porque se pelo amor ao evangelho e por amor a Cristo eu perder a minha vida para que possa viver isso, eu de fato encontro a vida. A vida não está na vida. Enquanto a pessoa estiver tentando ganhar a vida, vivendo a sua vida, vivendo os seus propósitos, vivendo a sua vontade, vivendo os seus ideais, vivendo o seu querer, vivendo os seus sonhos, perderá a vida. A verdadeira vida só encontra aqueles que colocaram a causa de Cristo como maior e mais importante do que a própria vida. É por isso que o Evangelho fala de um homem que encontra o reino de Deus. A Bíblia diz que o reino de Deus é comparado a um homem que encontra uma pérola de grande valor, vende tudo o que tem e compra aquela pérola. Em outro lugar, fala que o reino de Deus é comparado a um homem que encontrou um tesouro muito valioso, foi e vendeu tudo quanto tinha e comprou aquele terreno para que pudesse possuir aquele tesouro de grande valor. Isso tudo fala do nosso propósito de perder a nossa própria vida por causa de Cristo e do Evangelho. E o interessante é que aquilo que parece que vai produzir morte é o que produz vida. E aquilo que parece que produz vida é o que produz morte. Porque a vida não tem a ver com o homem e seus planos, mas a vida tem a ver com Jesus, o Evangelho, a vontade de Deus, os ideais de Deus. Eu não nasci para fazer a minha própria vontade. Eu não vivo para o meu próprio querer, mas eu vivo para Deus. E enquanto isso não for uma realidade em minha vida, viver os meus sonhos, viver o meu querer, viver os meus propósitos, ganhar a vida, salvar a vida, não irá produzir vida, mas vai haver perda de vida. Enquanto a pessoa estiver interessada em salvar a sua vida, organizar a sua vida, livrar-se das coisas, ela perde a vida. Mas quando a pessoa entende o valor que é viver para Cristo, para a causa de Cristo, para o Evangelho, aquilo que parecia perda é que de fato se torna ganho. Porque a vida não está na vida em si, a vida está na causa de Cristo. Não há vida vivendo a própria vida. Não é o tentar salvar a vida que vai gerar vida, mas é a causa de Cristo, é o Evangelho que produz vida. O Evangelho, ele existe para nos dar um motivo mais importante do que a nossa própria vida para vivermos por ele. E esse motivo, mais importante do que a minha própria vida, é Jesus Cristo e o Evangelho. Quando eu entendo que o Evangelho e que Cristo é tão maior do que eu mesmo, do que a minha própria vida, e eu entendo que para vivê-lo vale a pena negar a mim mesmo, vale a pena eu perder a minha vida, eu não só ganho uma causa nobre, um tesouro maior, uma pérola de grande valor pela qual eu devo viver, mas eu descubro a própria vida, eu encontro a própria vida, porque é nessa perda da minha vida, por amor ao Evangelho e a Cristo, que eu encontro a vida. Enquanto a vida enquanto tentar encontrar a vida
no viver a vida, o que há é morte. É por isso que há esse grande número de pessoas que estão por aí, tentando salvar a sua vida, usando até Deus, porque elas querem salvar a vida, querem organizar a vida, querem se livrar dos problemas, mas não se apaixonaram pelo reino de Deus, pela causa de Cristo e pelo Evangelho. O que vai haver é esse grande número de cristão frustrado. Porque, infelizmente, as pessoas não falam, mas quão grande é o número dos cristãos que frustraram com igreja, com denominação, com Deus, com a palavra. E a culpa não é da palavra. A culpa é daqueles que ensinaram a palavra errada. Porque quando a palavra é ensinada de modo certo e a pessoa de fato vive a verdade do Evangelho, não tem como a vida dar errado, ainda que tudo der errado. Porque a nossa maior causa e o nosso grande amor não é pela nossa própria vida. Não é por salvar a nossa vida, mas é por viver a causa de Cristo e do Evangelho. Se você quer ter vida, não é vivendo os seus sonhos, vivendo os seus planos, vivendo os seus ideais, tentando organizar a sua vida, tentando salvar a sua vida, que você vai ter vida. Se você quer ter vida, Jesus deixa bem claro, só tem um jeito de achar a vida, não vivendo para si mesmo, perdendo a sua própria vida por causa dele e do Evangelho.